Dando sequência à série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado de Alagoas, hoje a gente recebe aqui no estúdio da TV Pajuçara o candidato do PTB, Fernando Collor de Mello. Candidato, boa noite, seja bem-vindo aqui à TV Pajuçara, Record TV, ao Cidade Alerta. A nossa entrevista vai ser exatamente pautada no seu plano de governo e também sobre questões relacionadas ao futuro do nosso estado. Seu tempo ainda não está sendo contado, o senhor terá 10 minutos, sendo os 2 últimos para as suas considerações finais. Então vamos colocar na tela agora o cronômetro e eu gostaria que, por gentileza, o senhor inicialmente se apresentasse aos nossos telespectadores e falasse por que o senhor gostaria de voltar a ser governador de Alagoas. Boa noite. Boa noite. Inicialmente eu gostaria de agradecer o tempo que vocês dispõem para que eu possa hoje conversar com todos os nossos telespectadores. 10 minutos é um tempo extremamente generoso e eu gostaria de iniciar as minhas palavras agradecendo por essa generosidade da TV Pajuçara. Ao mesmo tempo, eu gostaria de dizer a todos vocês que a minha candidatura ao governo do estado é uma candidatura que deseja fazer da administração pública um governo de gente, que goste de gente, que saiba e ter sentimento, que saiba poder amparar aqueles que estão necessitando da ajuda do poder público para alcançar a justiça que merece. Com a minha experiência, a maturidade adquirida ao longo de tantos anos, é o que ofereço à população alagoana, para que nós possamos fazer de Alagoas um estado desenvolvido, arrojado, com visão de futuro e um olhar social e humano. Perfeito. Candidato, esse é o plano de governo. O senhor afirma que pretende implantar e até ampliar as escolas cívico-militares. Esse modelo divide opiniões, mas eu queria saber do senhor se o senhor pretende, por exemplo, ouvir a comunidade escolar antes dessa implantação. Bom, que divide, não é? Nunca uma iniciativa, ela agrada todo mundo, não é? Mas, sem dúvida nenhuma, esse é um projeto que eu tenho certeza que tem um objetivo sério, um objetivo determinado e que vai em benefício da população, dos jovens que estão necessitando de uma escola exemplar, como uma escola cívico-militar. Então, naturalmente, isso aí será feito com a participação da sociedade civil, com a participação dos professores, com a participação de todos aqueles que manifestam interesse nesse tema crucial que é a educação. Afinal, Alagoas, infelizmente, é o estado que tem o maior índice de analfabetos do Brasil, uma população muito grande de analfabetos de 14 anos à frente, e nós precisamos realizar uma verdadeira cruzada para que nós possamos acabar com esse analfabetismo e gerar novas oportunidades e despertar esperanças no coração da nossa juventude. Candidato, a gente falando ainda sobre crianças, educação, acho que é importante falar também sobre saúde, não é? Durante a pandemia, o índice de crianças vacinadas caiu bastante. No seu plano, o senhor propõe, inclusive, ampliar essa vacinação, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que houve uma campanha aí contra as vacinas. Como é que o senhor pretende lidar com isso? Não houve campanha contra as vacinas, pelo menos que seja do meu conhecimento, porque nós tivemos o presidente Bolsonaro, ele disponibilizou para a população 500 milhões de doses de vacinas. 500 milhões de doses de vacina. O que significa que não há ninguém hoje no Brasil que deixou de ser vacinada por falta de vacina. Então foi um trabalho muito grande, pelo inesperado do acontecimento, não é? Todo mundo se tomou de uma enorme surpresa com essa pandemia, mas eu acho que o Brasil se ouve muito bem e a questão da vacinação está atingindo o seu objetivo. Sobre outras doenças também, não seria interessante ter essa atenção? Extremamente interessante. Tanto é interessante que no meu governo nós tivemos uma crise de um início de sarampo, né? E nós recebemos inclusive um prêmio das Nações Unidas pela eficiência com que foram aplicadas essas vacinas, que evitou que o sarampo tomasse corpo aqui no nosso país. 99% da população, no meu governo como presidente, foi vacinada. Perfeito. Candidato, habitação, né? O senhor propõe, por exemplo, no seu plano, um programa chamado Teto da Esperança. A ideia é demolir casas que não estão em estrutura e no mesmo local construir novas casas para esses moradores. É possível ser feito isso? Onde é que essas pessoas vão ficar enquanto haverá, por exemplo, essa construção? Bom,
Bom, eu falo com a experiência de quem foi prefeito, governador, presidente da República, com a experiência de quem construiu em 120 dias 4.000 casas. 4.000 casas aqui que hoje constituem um dos conjuntos do da Virgem dos Pobres, do sistema habitacional da Virgem dos Pobres, e essas casas foram construídas com calçamento, com escola, com posto de saúde, toda calçada, com iluminação, enfim, com esgotamento sanitário. E, naturalmente, isso é o que nós temos que fazer. Nós temos que dar casa a quem precisa de um teto para morar. É isso que o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, vem fazendo, não é? Somente aqui em Alagoas, ele já entregou mais de 16.000 unidades habitacionais e é isso que nós faremos se eleito o governador do estado de Alagoas. Alagoas tem um dom muito grande para o turismo, né, candidato? Mas falando em investimentos, no seu plano, o senhor fala também dessa necessidade de indústrias também, não é? Uhum. A gente teve a chegada agora de grandes empresas, mas no serviço. O que é que falta ainda para Alagoas atrair mais indústrias e grandes indústrias? Eu acho que o que falta a Alagoas hoje, ao governo, não é? É alguém que tenha compromisso com a inovação. Compromisso de fazer com que as coisas caminhem em direção ao futuro e que não fiquem marcando passo. Nós precisamos nos desvencilhar desses grilhões que nos prendem ao passado. A nossa visão tem que ser uma visão de futuro. A nossa visão tem que estar amplamente e coordenada com as inovações tecnológicas, com incentivo às startups. Nós temos que fazer um celeiro digital aqui em Alagoas, fazer com que a juventude possa ter condições de aprender a profissão do futuro, que diz respeito diretamente à questão da tecnologia e da inovação. É possível trazer grandes indústrias, candidato? As indústrias, sem dúvida que é possível, não é? Eu acredito que com o conhecimento que nós adquirimos ao longo desses anos todos, né, nós teremos alguma facilidade, embora não seja 100% de certeza, mas alguma facilidade de conversarmos e convencer alguns investidores de que Alagoas é um grande território, é uma grande terra, com gente trabalhadora, com gente criativa, com gente que gosta de exercer as suas funções e que, naturalmente, portanto, é aqui que eles deveriam, pelo menos, colocar uma das suas unidades para realmente gerar emprego, gerar renda e riqueza. Queria que o senhor falasse, antes de ter os seus 2 minutos finais, sobre esse projeto de concessão das rodovias para iniciativa privada, os pedágios. É viável aqui no estado? Eu acho que sim. Onde nós andamos em todo o Brasil, nós verificamos a enorme diferença que existe entre as rodovias que são fruto de uma parceria público-privada. A qualidade do piso é completamente diferente, muito acima do normal, do que se convenciona chamar como normal nas rodovias públicas, não é? E isso, naturalmente, vai fazer com que haja investimento, que haja qualidade para o trânsito das pessoas e, naturalmente, para a sua segurança. Sem dúvida, isso nós temos como objetivo também de oferecer uma parceria público-privada para que nós possamos manter as nossas rodovias em situações excepcionais de trânsito e de tráfego. Candidato, o senhor vai ter agora 2 minutos para suas considerações finais e falar com o seu eleitor. Bom, eu gostaria de falar não somente para o meu eleitor, mas também para quem não é meu eleitor. Eu gostaria de falar diretamente para toda a população alagoana. Dizer a vocês que eu tenho o mesmo vigor, a mesma vontade, a mesma gana de poder realizar um grande trabalho a favor da população alagoana. Como governador do estado, eu trago na minha bagagem a bagagem da experiência e da maturidade, como eu falei aqui inicialmente. Depois de ter sido prefeito, deputado federal, governador do estado, presidente da República, 2 vezes senador da República, graças aos votos dos alagoanos. Então, eu tenho certeza que eu estarei à altura das melhores expectativas que o povo alagoano tem em relação ao seu futuro governador. Muito obrigado. O senhor ainda tem 1 minuto, caso queira ainda dar mais um recado aí. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo tempo que me dá de 1 minuto. E eu quero dizer a vocês que nós vamos fazer, no governo do estado, um governo que orgulhe a cada um de vocês.
E eu peço a vocês, nessa oportunidade, que não se esqueçam de fazer uma avaliação no conjunto daqueles que se apresentam hoje como candidatos ao governo do Estado e façam nesse balanceamento das características de um e de outros, aquele que melhor aprouver as suas esperanças e as suas necessidades. Muito obrigado. Muito obrigado, candidato Fernando Collor, do PTB, o nosso entrevistado de hoje. Obrigado pela sua participação ao vivo aqui na TV Pajuçara. Muito obrigado, entrevistador. Muito obrigado a toda a equipe técnica. Muito obrigado ao diretor da emissora. Enfim, a todos vocês que fazem da TV Pajuçara esse exemplo do bom jornalismo para ser exercido aqui em Alagoas. Candidato, boa sorte, sucesso, viu? Boa sorte. Muito obrigado, boa sorte, viu? Entrevistador. Por hoje é só. A nossa série de entrevistas continua amanhã. O candidato de amanhã será Rui Palmeira, do PSD. A gente volta rapidinho com o Cidade Alerta. Até já.